Olá, personal trainer, tudo bem? Eu quero contar um pouquinho para vocês a história da nossa empresa, da Fits Health. A Fits Health é uma empresa do grupo Wave, que é a maior rede de academias do sul do Brasil. Nós estamos situados em Balneário Camboriú, que é uma cidade que inspira qualidade de vida, beleza e saúde, né? Então esse é um ponto muito favorável para nós, porque muita gente nos procura precisando e querendo um atendimento personalizado de qualidade. A Fits Health hoje, ela conta com uma equipe multidisciplinar de personal trainers, nutricionistas, avaliadores físicos, temos os consultores de vendas, os gestores administrativos, os gestores técnicos e o departamento de marketing, né? Nosso trabalho, então, ele é pautado numa metodologia desenvolvida ao longo de 6 anos de mercado, com muitos erros e muitas falhas também, e o nosso intuito é entregar o atendimento mais exclusivo possível para o nosso cliente. Por a gente estar nessa cidade que inspira saúde e qualidade de vida, os nossos clientes são muito exigentes, são altamente exigentes. Então a gente se especializou e não só em atender, mas em exceder as expectativas dos clientes, certo? Então o que a gente faz? Toda a nossa metodologia é no intuito de entregar o melhor possível no quesito técnico, né, que é o domínio do personal trainer, entregar resultado, mas também conseguir abraçar uma população que é variada, né, atender os perfis de pessoas diferentes. A nossa profissão, ela exige que sejamos pessoas motivadoras, então a gente treina a nossa equipe para que a gente seja pessoas motivadoras, porque a gente sabe bem que muitas das pessoas que procuram um atendimento personalizado, elas nem sempre gostam da atividade física e nem sempre têm aquela motivação intrínseca para a prática do exercício. Então cabe a nós, profissionais, entregar isso que eles não têm e a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, né? Também a gente entrega um serviço exclusivo, né? O trabalho do personal trainer é focado numa pessoa, a gente trabalha de forma individual, ou em duplo ou em trio, mas enfim, é personalizado e é exclusivo para aquelas pessoas. Então a gente assume um compromisso com essas pessoas de entregar e exceder as expectativas dela. E a gente tem tido muito sucesso ao longo desses 6 anos e é o que a gente vai passar para vocês também. O sucesso que a gente desenvolveu ao longo de 6 anos de trabalho para que você, professor, enquanto autônomo, personal trainer, consiga se desenvolver e consiga perceber que você é uma empresa, né? Por mais que você trabalhe sozinho e você não tenha um patrão, mas você tem que seguir algumas normativas de uma empresa. E nós, enquanto empresa, vamos passar esse conteúdo para você ter em mente que sozinho você faz o papel de uma empresa. E o sucesso do nosso negócio se deve ao padrão de excelência que nós criamos para atender da melhor forma possível o nosso cliente. Eu falei na palavra excelência, é uma palavra que a gente fala muito, excelência e alta performance. Tá? Já lá em Portugal eu aprendi muito a respeito dessa palavra excelência e tentar entender o que é isso. Como que eu posso entregar excelência no atendimento para o meu cliente e alta performance, tá? Porque o personal trainer hoje é uma profissão ainda bem vista, porém tem muitos no mercado e muitos não são capacitados o suficiente para que essa profissão seja tão bem vista. O que eu quero passar para vocês hoje é que para você se sentir um cara bom no que você faz, você tem que se considerar excelente, então você tem que ser um profissional de alta performance. Nesse sentido, a Fits Health criou a Fits Trainer, que é um canal de transmissão de conteúdo que nós queremos passar para você, personal trainer, ou para você que está estudando para ser um personal trainer de êxito na profissão, um pouquinho da nossa experiência de sucesso e que vai fazer diferença na tua carreira, tá? Enfim, o que eu quero passar para você é um conteúdo diferenciado, tá? Porque a nossa empresa percebe que nós entregamos um serviço diferenciado para o nosso público. E eu quero passar isso para você porque o mercado ele está, sim, muito disputado, são muitos profissionais na área aí que são lançados de todas as faculdades do Brasil, que são muitas, então há que se diferenciar. E apesar dessa disputa, a gente percebe também que as perspectivas são muito boas, mas para aquele profissional que apresenta um diferencial. Tá? E é isso que a gente vai passar para você. Bom, eu quero agora contar para vocês um pouquinho da minha história, que é bastante interessante, modéstia à parte. Bom, eu sou o Guilherme Cunha Melete, eu tenho 36 anos e já trabalho com fitness há 16 anos. Então, ao longo desses 16 anos, eu construí uma história bastante interessante que eu quero passar para vocês. Eu sou formado em Educação Física, licenciatura plena. Na altura que eu fiz a faculdade era licenciatura plena. E eu fiz na Universidade Estadual de Londrina. Uma cidade muito gostosa e adorei passar essa temporada lá.
Então, depois que eu me formei em Londrina, eu fui morar em Curitiba e eu quis buscar uma cidade maior, com umas perspectivas melhores de trabalho. E, então fui para Curitiba, lá eu trabalhei em várias academias, então de fato eu iniciei a minha vida profissional como professor de musculação e personal trainer. Em Londrina ainda eu tinha feito estágio só porque eu estava na faculdade ainda, né? Então em Curitiba eu tive essa primeira experiência que foi muito positiva, onde eu já pude começar a conviver com pessoas diferentes, de perfis diferentes, né? Uma cultura já um pouquinho diferente, apesar de ser ainda no estado do Paraná, era a capital. Então já foi bastante enriquecedor para mim isso, né? E além de Curitiba, eu tive uma outra grande oportunidade que foi de viver em Portugal, né? Eu passei por um processo seletivo ainda em Curitiba e fui selecionado, graças a Deus, e fui viver em Portugal e foi uma experiência fantástica. A princípio eu tinha a intenção de ficar apenas 2 anos, mas eu entrei numa empresa fantástica e eu vi a necessidade e a oportunidade de ficar mais tempo lá, então eu permaneci por 6 anos. Ao longo desses 6 anos eu aprendi muita coisa. Essa empresa ela era considerada a maior rede de academias da Europa, chamada Homes Place. Então ela oportuniza para o profissional um engrandecimento fantástico na carreira e me proporcionou muito conhecimento. Lá eu fiz vários cursos, tenho certificação internacional em vários cursos de treinamento funcional, de gestão de pessoas, de biomecânica. Tive a oportunidade de começar um mestrado lá em Portugal, mas infelizmente por motivo de força maior eu não concluí. Mas enfim, eu adquiri muito conhecimento e permaneci 6 anos lá e também tive a oportunidade lá em exercer um cargo que é chamado de trainee, que é um cargo administrativo e preparativo para a gestão da equipe de personal trainers. Nós éramos uma equipe de 36 personal trainers nessa empresa, né? Então também foi muito enriquecedor e eu consegui viver esse lado de personal trainer e de gestão de personal trainers, né? Para além disso, eu tive muitos clientes de personal trainer de várias nacionalidades, né? O Portugal é um país que recebe muito imigrante, principalmente os de língua portuguesa, né? Então eu já trabalhei com várias nacionalidades, então eu pude vivenciar essa situação de lidar com cultura portuguesa, brasileira, norte-americana, inglesa, os africanos, os angolanos, os cabo-verdianos. Então isso foi tudo muito fantástico e ao mesmo tempo lidando com esses perfis variados de pessoas, também me trouxe muito a acrescentar na profissão, né? Então, após essa experiência de 6 anos em Portugal, eu me vi num momento que eu precisava retornar para o Brasil por conta de famílias, enfim, eu queria voltar aqui a minha vida profissional no Brasil. Então eu retornei para o Brasil e tive a fantástica oportunidade novamente de entrar numa outra empresa que é a Fits Health, que é aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Então a Fits Health é uma empresa do segmento de personal trainer, avaliação física e nutrição. E ela me deu essa oportunidade e eu agarrei de braços abertos. E hoje eu atuo aqui na empresa como personal trainer e como gestor técnico da equipe de personal trainers, né? Então, esse balanço todo que eu faço desses meus 16 anos de carreira é que essa profissão de personal trainer ela é muito difícil, mas ela é muito boa e ela é muito prazerosa no sentido de que o retorno que ela dá para nós é muito feliz, é muito agradável. Porque você entregar saúde e qualidade de vida para as pessoas é algo que não tem explicação, sabe? Então, isso me traz muito prazer, trazer saúde e qualidade de vida, ou enfim, seja objetivos estéticos ou de reabilitação, tudo que eu posso entregar para a pessoa, para ela sair ou para ela continuar comigo melhor do que ela chegou, é uma satisfação tremenda. E outra coisa, hoje eu estou aqui também para passar o meu conhecimento não só para os meus clientes, estou para passar para vocês, profissionais formados ou que estão se preparando para se formar, que é algo também que me traz muita satisfação, que foi algo que eu já comecei lá em Portugal, fazendo a gestão de pessoas, de profissionais, e estou continuando aqui como gestão técnica. Então eu quero passar para você também todo o meu conhecimento e o quanto eu sou feliz com isso, né? Espero que você aproveite muito esse conteúdo que eu tenho que passar para você. Bom, pessoal, o que eu quero passar para vocês agora é o que nós queremos dizer com personal trainer de alta performance, ou personal trainer de excelência. Essa frase ela é impactante e eu quero que você compreenda exatamente o que é isso, tá? Um personal trainer de alta performance, ele tem alguns quesitos que devem ser levados em consideração sempre, que são eles: o conhecimento técnico, o conhecimento de pessoas, o profissional ele tem que ser motivador, tá? Ele tem que entregar exclusividade no atendimento,
E ele tem que entender que ele vai assumir um compromisso com o cliente dele. Todo momento que o cliente for dele, existe um compromisso ali, um laço, uma relação existente e que nunca deve ser deixada de lado, tá? Então a gente vai falar por partes sobre isso. Primeiro eu quero falar sobre o conhecimento técnico, que é óbvio que a gente precisa ter. Agora, eu penso lá na época que eu fazia faculdade. Eu fiz 6 anos de faculdade, porque eu fiz uma transferência do interior de São Paulo para Londrina, então a minha faculdade inflou um pouquinho. Quando eu estava no último ano de faculdade, eu já estava cansado de tanto estudar e eu não via a hora de concluir o curso para que eu desse um descanso disso. E foi muito bom. Eu me formei e por algum tempo eu não fiz nenhum curso, consegui relaxar nesse aspecto. Só que logo depois eu vi que não dá para ficar sem. E hoje, depois de 13 anos formado, eu vejo que não dá para ficar sem estudar. Ou seja, não dá para ficar sem conhecimento técnico. Porque os que a gente já tem, a gente corre risco de esquecer. E porque o conhecimento nunca para, está sempre vindo coisa nova. Então, ao longo desse tempo meu de formado, eu já fiz vários cursos, vou continuar fazendo, inclusive estou fazendo agora um curso de biomecânica aplicada, que está me trazendo também muito conhecimento e é muito enriquecedor. Então, coloca uma coisa na sua cabeça, se você já é formado e não está fazendo nenhum curso agora, procura um curso para fazer, técnico, da nossa área, que vai ajudar muito, porque para além de você adquirir mais conhecimento, hoje com a rede social, você consegue divulgar o que você tá estudando e isso também é muito bom para venda e retenção, né? Então, lá pensando nas disciplinas da faculdade, cinesiologia, anatomia, biomecânica, medidas de avaliação física, tudo é fundamental. Na hora que a gente está estudando lá, a gente não acha que vai utilizar isso tudo lá no futuro, mas muito daquilo a gente utiliza, tá? No dia a dia de trabalho mesmo, em conversa com o nosso cliente, tá? Então, não menospreze, não negligencie o conhecimento técnico, porque de repente você se acha uma pessoa muito motivadora ou um influenciador muito bom, um cara que atrai as pessoas porque você é muito agradável e acha que isso vai ser suficiente, porque não vai ser. O conhecimento técnico é fundamental, mas sozinho também não é, tá? Então, fica a dica. Aqui a gente não vai entrar agora em detalhes sobre conhecimento técnico, porque não é o foco da nossa Semana do Personal agora. Mas é muito importante que você entenda que sem conhecimento técnico você não vai longe. Você conquista pessoas sem conhecimento técnico, você tem um momento ali em que você consegue manter um encantamento com essas pessoas, mas você não vai adiante, porque você vai precisar entregar resultado estético ou de saúde. Nós temos também uma função muito importante que nós tratamos de um processo final de reabilitação, né? Uma vez que uma pessoa passa por uma cirurgia e ela vai para a fisioterapia, quando ela está liberada, ela vem nas nossas mãos e a gente ainda trata desse processo final e depois dá continuidade no processo de saúde, qualidade de vida ou fins estéticos e tal. E para isso é preciso conhecimento técnico, tá? Não vai sobreviver no mercado se não tiver conhecimento técnico. Outra coisa muito importante é o conhecimento de pessoas, tá? E isso é algo complicado, porque quando você resolve que você quer ser personal trainer, você não tem a dimensão de como é lidar com pessoas. Eu não tinha essa dimensão e eu não me preocupava que eu tinha que agradar vários perfis de pessoas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eu quero dizer, por exemplo, eu tenho uma carteira de clientes em que numa segunda-feira eu dou 8 treinos. São 8 pessoas completamente diferentes. E você sai das 8 às 9, passa para outro, das 9 às 10, passa para outro perfil. É um perfil que precisa mais de motivação ou é um perfil que adora treinar e que quer saber sobre exercício. Enfim, e é preciso que a gente faça essa leitura desses perfis comportamentais, tá? E aqui na Fits Health a gente pensa muito nisso. Então, para treinar a nossa equipe, para que todos estejam aptos a atender esse variado perfil de pessoas, a gente estuda uma metodologia para conseguir, primeiro, se entender, para depois entender o outro. Então, a gente utiliza uma ferramenta muito conhecida que é o DISC. Então, todos passam por um treinamento que é o DISC, né? No DISC, o que acontece? Você se vê de frente com confrontos para tentar entender como é que você é, as suas virtudes e as suas falhas, os seus defeitos, né? E os nossos defeitos é muito difícil de assumir, mas é importante que a gente consiga assumir os nossos defeitos para a partir dali conseguir engrandecer as nossas virtudes e também para perceber no outro os defeitos e as virtudes.
Uma vez que a gente se entende, a gente consegue melhor atender o outro, porque a gente consegue melhor entender o outro, né? Isso não é conversa fiada, não. Isso eu vivo ao longo de muitos anos de trabalho, ao longo de muitas falhas também, porque a gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar. E várias pessoas já chegaram até mim achando que eu era de uma forma e eu não consegui me apresentar daquela forma que eles achavam que eu era e não consegui fazer um bom trabalho e perdi cliente. Ao mesmo tempo, eu tive clientes em que eu achava que ia ser mais fácil de trabalhar, porque eu achava que ele era de uma forma e na verdade ele não era, mas eu já tinha adquirido um conhecimento para conseguir lidar com essa pessoa. E uma coisa bastante interessante que eu costumo falar para a equipe, enfim, é sobre o camaleão, que é uma analogia que a gente faz do personal training, não só, outras profissões também. A gente tem que ser como se fosse o camaleão. O camaleão, ele para sobreviver, ele se pinta de outra cor. Então, para ele se camuflar e se proteger do animal que pode comer ele fica de outra cor e se camufla e esconde ali. Fazendo essa comparação, a gente não tem que se pintar e esconder, mas a gente tem que perceber o perfil de pessoa que a gente tem à frente, né? E se pintar da mesma cor dele, que é gerar empatia, né? Nós somos os responsáveis sempre por gerar empatia com a outra pessoa, tá? A pessoa, ela chega, ela quer os objetivos dela, físicos, enfim, e ela não tem a obrigação de ser simpático a mim ou de ser empático a mim, mas eu tenho, porque ele é meu cliente e eu quero entregar resultado e eu quero retenção, né? Retenção é uma coisa fundamental, né? Porque você perder cliente a todo momento e ganhar cliente a todo momento porque você é um bom vendedor também não é uma coisa boa, porque a médio e longo prazo as pessoas começam a perceber que você não tem retenção e isso se deve a falhas importantes, né? Então, ser um camaleão é importantíssimo. Perceber que aquela pessoa é vermelha, por exemplo, e você se pintar de vermelho e aquela pessoa começar a gostar de você porque ela percebeu que você se moldou a ela, tá? Porque nem sempre é um processo natural, é difícil. Se eu sou assim, eu não posso ser assado, mas eu posso treinar essa habilidade para enquanto eu estiver com essa pessoa, eu ser parecido com ela e para além de eu entregar um treino técnico muito bom, eu entregar uma convivência, um ambiente agradável para essa pessoa também muito bom, né? Então, nesse sentido, o conhecimento de pessoas é fundamental. Eu aconselho fortemente que você estude a respeito do DISC, é uma das ferramentas, mas se você buscar lá análise comportamental ou perfil comportamental de pessoas, vai aparecer algumas ferramentas legais para se estudar a respeito, tá? É fundamental. A longo prazo, graças a Deus eu tive muitos clientes a longo prazo, hoje eu tenho clientes que estão comigo desde quando eu vim para o Balneário Camboriú, e esses clientes é que me fazem perceber a importância de se treinar isso, conhecimento de pessoas, tá? Isso é fundamental, não deixe de lado. Há uma linha de trabalho de personal trainers, inclusive, que pensa de forma diferente. Eu já conheci muito personal trainer que pensa assim, não, eu estou me formatando, eu sou assim e eu vou atrair as pessoas que são parecidas comigo. E se a pessoa não gostar do meu jeito, vai procurar outro personal trainer. A nossa linha de trabalho é totalmente diferente dessa. Por quê? A Fits Health é uma empresa de personal trainer, nutricionista e avaliação física. Então, o que acontece? O nosso cliente, ele não fica nos namorando ao longo de algum tempo e fica percebendo se somos profissionais aptos a atendê-los. Nós temos uma gestão de vendas que corre atrás do cliente, que busca o cliente, e nós oferecemos as aulas experimentais. E nesse momento da aula experimental, que é algo que a gente vai falar também nessa semana do personal bastante importante, é um momento em que a gente cria essa empatia e que a gente mostra para essas pessoas que mesmo a gente sendo diferente deles, a gente consegue prestar um ótimo atendimento e a gente consegue ser pessoas agradáveis para ele e conseguir fazer um momento prazeroso, entregar resultado, enfim, tá? Fica a dica então sobre conhecimento de pessoas e vai pesquisar a respeito do DISC principalmente, tá? Outra coisa muito importante, personal trainer. A nossa profissão, a nossa imagem, ela transpira saúde, transpira motivação, né? Então, a gente, por exemplo, tem que ter um corpo legal, a gente não precisa ser sarado, não precisa ser fortão, mas a gente tem que transpirar saúde nesse sentido, de que a gente pratica atividade física e a gente é considerado pessoa saudável e com qualidade de vida. Então, só por aí já é um ponto importante que nunca pode deixar de lado.
E a questão motivacional, tá? Nós somos pessoas comuns, normais e que nem sempre estamos nos melhores dias, mas o nosso cliente não quer saber disso. Ele pode estar num ótimo dia, ele pode estar num péssimo dia, mas quando ele vem aqui, ele quer encontrar alguém que esteja muito melhor que ele. Somos nós, tá? Então aquela história de que você sai de um cliente às 8, passa para outro às 9, passa para outro às 10 e vai encontrar perfis diferentes, não importa, o teu perfil no teu local de trabalho tem que ser sempre motivador. Sempre motivador. Essa palavra é importantíssima. Tá? Aí você se vê de repente com um cliente que ele é uma linha assim mais tranquila, um cara calmo e que ele não gosta muito que você seja motivador, ele quer que você entre na linha dele. Não necessariamente ele quer que você entre. Às vezes a gente se confunde e a gente acha que nós temos que entrar naquela linha tranquila dele. Mas na verdade, às vezes é importante pode se assemelhar a ele, mas é importante que a gente esteja sempre um pouquinho acima. Porque é aquela coisa de se nivelar por baixo, né? Nós temos a tendência, se a gente for acompanhar uma pessoa e essa pessoa começar a andar mais devagar, a tendência é que a gente ande mais devagar também. E isso não é legal na nossa profissão. A gente tem que andar mais rápido para quem está com a gente andar junto com a gente mais rápido, que é o nosso cliente. Então, nesse quesito, a motivação é fundamental para qualquer perfil de pessoa que você tenha à frente, tá? E agora pensando sobre o perfil idade, né? A gente trabalha com criança. Hoje a gente já consegue pegar crianças de 12 anos em diante para trabalhar com musculação e treinamento funcional. E a gente trabalha com idosos. A gente até pouco tempo atrás estava com um cliente de 95 anos. Então, são perfis completamente diferentes. Mas independente desse perfil, todos precisam e todos querem motivação. Tá? Um idoso, ele já está lá embaixo, ele já está caidinho e tudo mais, mas se você entregar motivação para ele se rejuvenesce, ele se vê numa situação em que ele quer ficar mais jovem e ele pode ficar mais jovem, né? Da mesma forma que é fundamental a gente conviver com criança e conviver com um idoso, é fundamental que o idoso conviva com pessoas mais jovens. Ele consegue pegar essa motivação nossa e ele consegue mais longevidade, inclusive, com isso. Tá? Então, motivação é fundamental, não deixe de lado isso de jeito nenhum, tá? E linkado à motivação, linkado ao conhecimento de pessoas, linkado ao conhecimento técnico, há que haver um compromisso muito grande com o teu cliente, né? Um compromisso em vários aspectos, isso é uma coisa muito ampla, tá? Mas o teu cliente contratou o teu serviço. Então, a gente costuma fazer uma comparação assim do minuto, de quanto vale um minuto do teu serviço. Se você vende um serviço de 1 hora, se a tua hora-aula é 60 minutos mesmo, a gente faz um cálculo aí que a hora do personal trainer está de R$60 a R$120 para fazer um cálculo fácil, né? Então, cada minuto dessa aula com o teu cliente vale de R$1 a R$2. Tá? Isso, você falar R$1 a R$2 é pouco, mas se você somar isso no final de um mês, é bastante. E agora para pensar numa metodologia de treino que você está aplicando com ele, que você faz ele descansar entre séries 45 segundos. 45 segundos corresponde a 75 centavos ou R$1,50, enfim. Ao longo de um treino todo, quantos descansos tem e quanto isso vai se somar em dinheiro, tá? Então é importante que você pense a respeito disso para que você assuma um compromisso de que naquela hora você vai valorizar ao máximo o que ele está pagando para você, né? Enquanto ele está se exercitando, ótimo, ele está já em busca do resultado dele ali de forma prática. Enquanto ele está descansando, eu costumo dizer que o descanso do cliente é uma oportunidade para você mostrar o teu conhecimento técnico, para você corrigir, para você ensinar mais alguma coisa. Obviamente que ele tem que descansar, mas a todo momento tem que existir um foco total no teu cliente para ele perceber esse compromisso que você tem com ele, tá? Quando ele contrata o teu serviço, ali naquele primeiro momento é assumido um compromisso entre duas pessoas. Ao longo do tempo, mais uma vez, ele não tem a obrigação, eles não acham que tem essa obrigação de manter esse compromisso. A tendência é que eles vão cada vez mais jogando nas nossas costas esse compromisso. Cada vez mais somos nós que temos que entregar o que lá no princípio foi combinado que era 50-50. É da nossa parte mostrar para eles que o compromisso é sempre, tá? Já que, se a gente for pensar no triângulo da saúde, exercício físico, descanso e alimentação, nós, personal trainers, de forma direta, a gente só consegue tomar conta do exercício físico. O descanso e a alimentação é por conta dele. Mas é o que a gente vai falar mais à frente também, que é a rotina extra-treino, que também a gente tem que ter esse compromisso e procurar saber a respeito disso. Mas de uma forma prática, a gente está com ele no terreno do treino,
e fora isso ele tem que ter esse compromisso, né? Então, ele vai tentar fugir. Parte de nós puxar ele para dentro. Enquanto está se treinando, fala sobre alimentação, fala sobre descanso, planta a sementinha para ele sair dali com todos aqueles hormônios produzidos do exercício físico e levar isso até o próximo treino com a gente. Né? Então ele vai levar, para além desses hormônios, ele vai levar uma motivação, ele vai levar um compromisso que foi reassumido com ele naquele treino e para quando ele chegar no próximo treino a gente consiga de novo plantar isso e plantar isso e plantar isso e com isso a gente ter retenção. Então uma coisa muito importante que a gente tem que sempre pensar é que a retenção do nosso cliente é um sinal muito positivo de que está dando certo, de que o nosso trabalho está sendo bem executado, tá? E eu hoje falo com muita propriedade com relação à retenção, porque eu já tenho 16 anos de mercado fitness, né? Já passaram mais de 100 clientes personalizados pela minha mão. Eu já trabalhei em várias academias como professor de musculação, então para encher fichinha, levar para casa e tudo mais, isso me deu um know-how bastante interessante para falar sobre isso, tá? Retenção está associado a detalhes. Bom, tudo que a gente falou aqui até agora, que foi de conhecimento técnico, conhecimento de pessoas, ser um profissional motivador, entregar exclusividade para o teu cliente e assumir o compromisso do cliente de entregar resultado, enfim, de dar qualidade de vida para ele, são as ferramentas mais poderosas do personal trainer de excelência, personal trainer de alto rendimento, tá? A Fits Health hoje trabalha focada em cima disso, tá? Nós temos uma apostila, uma cartilha de padrão de atendimento em que todos os profissionais que iniciam com a gente passam por esse treinamento padronizado para compreender a importância de todos esses quesitos e para se unir à equipe e agregar e fazer parte, né? Nós somos uma equipe de 17 personal trainers hoje e que atuamos no Estúdio Wave e todos ali efetuam um trabalho com as suas características pessoais, obviamente, que não é o que a gente quer, é transformar todo mundo em robozinho, mas se a gente parar para observar, todo mundo segue um padrão de atendimento, que pensa em conhecimento técnico, obviamente, que pensa em envolver a pessoa e colocar a pessoa num ambiente agradável, percebendo o perfil que ela tem. Se a gente analisar agora no estúdio ali, vamos perceber que os nossos profissionais são motivadores, eles estão em alta, tá? A todo momento eles estão focados em entregando exclusividade e o acompanhamento do nosso cliente extra treino é o tal do compromisso que a gente assume com ele, né? É 1 hora que a gente passa aqui com ele num dia e o resto do dia há contato por WhatsApp. A gente quer saber e a gente vai saber como é que está sendo a rotina de treino dele, que é aquilo que eu falei agora há pouco com relação ao triângulo da saúde, descanso e alimentação, né? A gente sabe que o treino por si só não vai entregar resultado para ele. O cliente precisa se alimentar bem, precisa descansar bem. São fatores importantíssimos. A gente não está diretamente ligado a essa relação, mas indiretamente a gente está e a gente tem que mostrar para ele que a gente é preocupado com a alimentação dele, que a gente é preocupado com a quantidade de horas que ele dorme, porque isso vai influenciar no treino dele do dia seguinte. Então isso tudo é fundamental, tá? A gente tem muita propriedade para falar sobre isso hoje, porque as nossas falhas estão baseadas numa dessas coisas, né? Como todo mundo, a gente perde cliente e no inquérito de satisfação a gente fica sabendo algumas vezes, nem todos os clientes que a gente perde falam o real motivo de estar cancelando com a gente, mas muitos falam e isso é muito benéfico para nós, que traz a ferramenta que a gente errou para que a gente possa melhorar, tá? Então tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, não é baboseira, tá? Tem coisa que é importante, que vocês de bate-pronto já estão concordando comigo. O que vocês não concordaram comigo, eu quero que vocês pensem muito bem, que os detalhes fazem sim a diferença, tá? Personal de excelência é o que está preocupado com os detalhes, tá? Tem coisa que é muito fácil de fazer, todo mundo faz. Tem coisa que é difícil de fazer e a maioria se esforça. Tem coisa que é muito difícil de fazer e muitos não fazem porque não percebem a importância disso, tá? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês muito importante, para você ser um profissional de excelência, um profissional de alta performance, você tem que se nivelar por cima. O que eu quero dizer com isso? Você vai estar num ambiente convivendo com outros profissionais. Você vai ver do teu lado profissional bom, profissional ruim. O que é um profissional ruim? O fato dele colocar uma roupa que não é muito adequada, não é muito profissional, não faz dele um profissional ruim. Ele pode ser bom, competente tecnicamente, pode ter uma gestão de pessoas ali muito boa. Só que se você associar
a essa pessoa que ele não se veste da forma mais adequada, que ele chega 5 minutos atrasado, que ele, enfim, não tem um cuidado ali com o cliente de limpar um colchonete para ele deitar, enfim, detalhes que, se somados, podem classificá-lo como um personal trainer ruim ou regular, tá? Os detalhes fazem a diferença. Se nivele por cima. Ao mesmo tempo, tem um personal muito bom do teu lado e você vê ele fazendo uma coisa com o cliente dele que você não faz com o teu. O que você tem que fazer? Você tem que se perguntar, mas será que isso aí não é exagero? Não, não é exagero. Experimenta com o teu cliente. É um detalhe, tá? É trazer um almofadinho e colocar ele na cabeça dele para ele fazer um leg press 45 porque ele está com a cabeça anteriorizada. É um detalhe, tá? É perguntar como é que foi a noite dele de sono. Todos os detalhes contam, tá? Não dá pra gente ser perfeito, não tem como a gente ser perfeito, mas quanto mais você pensar em detalhes, mais você agrada aquela pessoa, mais você chega perto da excelência e mais os seus defeitos vão ser camuflados pelas suas qualidades. Então, assim, uma coisa muito importante que eu quero passar para vocês sobre personal training de alta performance ou personal training de excelência é que nós entregamos resultados. Esses resultados nem sempre são explícitos. Num primeiro momento o cliente chega falando que ele quer emagrecer ou quer ganhar massa magra, enfim, tudo mais, mas tem muita coisa embutida, né? E a gente tem que entregar resultado. Então vamos emagrecer esse cara, vamos dar massa muscular para ele, o verão tá chegando e tudo mais. Não pode desfocar de jeito nenhum. Então uma frase que a gente diz muito aqui é: foco no foco do cliente. Isso é importantíssimo. Só que o foco do cliente é como eu disse, vem muita coisa embutida junto. Cabe a você, profissional, conhecer essa pessoa e perceber a médio prazo que o foco dele não é só aquilo, tem muita coisa mais embutida, tá? E depois também a gente vai falar sobre avaliação física, que é uma ferramenta importantíssima, que evidencia outros objetivos do nosso cliente e que são coisas que a gente depois deve se pautar para, na hora de uma análise de resultado através da própria avaliação física, se de repente aquele foco inicial de ganho de massa magra ou perda de gordura não foi assim tão evidente, que aqueles outros objetivos que a gente identificou lá atrás possam ser ressaltados, porque nem sempre o resultado é espetacular no quesito massa gorda ou ganhar massa magra, né? Então, só para finalizar, personal de alta performance entrega resultados e quando você começa com um cliente, a hora toda de treino, você fala, nos primeiros treinos a gente tem uma porcentagem assim de 80% do treino falar sobre treino, falar sobre ele e a saúde dele, 20% coisas aleatórias. Isso é uma estimativa que a gente faz nos primeiros treinos, quando você tem que conquistar e garantir a retenção do cliente. O que acontece é que quando passa lá, você está lá 3, 4, 6 meses com o teu cliente, você ganha confiança, você reteve ele, existe uma inversão. E que é algo que você tem que tomar muito cuidado. Há uma tendência que, ao longo de uma hora de treino, você passa a falar 20% sobre o treino e sobre a saúde dele e 80% coisas aleatórias. Isso é desfocar do foco do cliente. Tá, mas eu tenho aquele cliente que gosta de conversar e gosta de contar da noite e conta da vida dele e tudo mais, que não tem nada a ver com o treino e com a saúde dele, e você entra naquela barca e quando se vê, passou o treino e ele nem suou e ele nem foi falado nada sobre o treino dele. Tá, tudo bem, naquele treino foi daquele jeito, mas volta, foca e analisa. Será que eu não estou dispersando muito? Porque ele pode dispersar, mas eu não posso dispersar, tá? Isso é uma coisa interessante de você pensar, então. Você que já é profissional e tem os seus clientes, pensa nisso. Pensa em cada cliente de forma individual e pensa no último treino que você deu para ele. Foi falado sobre o objetivo dele, você falou sobre o princípio de treinamento, você conversou sobre os objetivos específicos, você explicou a razão da prescrição daquele treino, a ordem dos exercícios, enfim, você perguntou sobre a saúde dele ou foi aquela conversa super aleatória do fim de semana? Depois que você pensar isso, você vai agora com uma outra cabeça para o próximo treino que você vai dar para essas pessoas e aplica um treino 80-20, 80% sobre ele, sobre o treino e tudo mais, e 20% coisas aleatórias. E quando você acabar esse treino, você faça uma reflexão de como é que foi a tua competência, como é que você se sentiu depois de dar esse treino focado nessa estratégia, tá bom? E vamos vir aí com outras videoaulas, com outros conteúdos, e eu quero passar isso para você da melhor forma possível, espero que você tenha gostado, tá bom? Um grande abraço!